Na casa do Zia, Bilguin se aproxima do Zia e o questiona e diz: papai, o que aconteceu com a Tansou? Zia diz: agora não. Bilguin diz: então quando, papai? Olhe para essa mesa, o senhor está sozinho. E o Zia diz: a culpa é minha. Bilguin diz: claro que sim. Zia diz: o que eu fiz para a faronesa? Hein? Me diz, a Tansou é um assunto particular, mas e a faronesa? E a Bilguin diz: o senhor tem agido de um jeito muito estranho desde que a Fifi apareceu. A faronesa tem razão. E o Zia diz: porque vocês têm ciúmes dela, todos saíram de casa por culpa dela? Vocês são criancinhas, é isso? Bilguin diz: eu não tenho ciúmes da Fifi. Eu deixei claro para o Atife o porquê. Eu estava chateada e eu sei que a faronesa tentou falar com você, mas você não nos ouve. Zia diz: você está transferindo a sua raiva para que eu brigue com a faronesa, para que ela brigue comigo, por causa da Fifi. Eu só estou ajudando a Fifi para aliviar a minha consciência. Você nunca se arrependeu de nada? Bilguin diz: o senhor está fazendo a mesma coisa. Não pense em nós. Sempre regando o jardim dos outros, mas nunca rega o seu próprio jardim. Enquanto isso, em Dulce, o Kadir e a Naz estão fazendo compras no mercado e as pessoas que estão lá ficam olhando para a Naz o tempo todo. A Naz diz: Kadir, porque estão olhando para mim desse jeito? E o Kadir diz: é que todos me conhecem, não te conhecem. Apenas isso. Isso o menininho entra para comprar pão, mas não há mais pão. E a Naz divide o que ela havia comprado com o menininho. Ele fica super feliz. E diz: a Kadir, a sua namorada é linda, e sai correndo. Kadir, constrangido, diz: ela não é minha namorada. Enquanto Insila e Mété estão no parque para tentarem jantar após a faronesa ir para a casa do Mété. E o Mété diz: só queríamos ficar em casa tranquilos e a faronesa foi lá porque não foi na casa de uma amiga, em um hotel. E a Insila diz: tudo bem, Mété. Nisso, o Semil liga para o Mété dizendo que está indo embora para a Grécia e que gostaria de se despedir. Mété diz: então, boa viagem, desliga o telefone na cara do Semil. E a Insila aconselha o Mété a ele se despedir do Semil, a conversar com ele. Enquanto isso, em Dulce, o Kadir estaciona o carro perto da casa dele. A Naz diz: se a sua mãe me ver aqui, vai pensar que estamos nos encontrando às escondidas, vai entender tudo errado. E o Kadir diz: não se preocupe, ela não vai ver você aqui. Você não quer entrar mesmo para cumprimentar a minha mãe? Naz diz: não, só não demore. Nisso, o Ozan manda uma mensagem para a Naz, pedindo onde ela está. E se por acaso ela fez as pazes com o Mété. Enquanto o Kadir entra na casa dele com as compras, entrega para a mãe dele, e as vizinhas estão lá ajudando a mãe do Kadir. E a vizinha fez uns doces, tenta se aproximar do Kadir. E o Kadir diz: mamãe, eu sei o que a senhora está pretendendo, mas agora estou com pressa, meus amigos estão esperando. E aquela moça dá os doces que ela fez para o Kadir levar para ele e para os amigos. Enquanto isso, o Ozan liga para a Naz. Naz atende o telefone e o Ozan diz: Naz, por que vocês foram para essa panca no meio dessa confusão, hein? Vocês fizeram as pazes? Naz dá risada e diz: claro que não, seu idiota. Eu estou sozinha, eu vim de carro, eu queria sair um pouco. E o Ozan estranho diz: você nunca viajou sozinha? E a Naz diz: mas eu senti vontade. Nisso o Kadir entra no carro falando, e o Ozan reconhece a voz do Kadir na hora e diz: é o Kadir? E a Naz diz: não, seu idiota, é o garçom. E desliga o telefone. Kadir diz: garçom. E a Naz diz: me desculpa. É que o Ozan reconheceu a sua voz. Não quero que ele fale para minha mãe. E o Kadir diz: eu entendo. Enquanto isso, o Ozan liga para o Mété e diz: Mété, por que a Naz está sozinha essa panca? E por que o Kadir está com ela e não você? Eu liguei para ela, ouvi a voz do Kadir, mas ela disse que não era o Kadir. Eu vou com você para buscar a Naz. E o Mété diz: não se preocupe, eu vou falar com meu pai agora, depois eu vejo isso. Enquanto isso, Naz e Kadir chegam na casa do Kadir que ele tem nas montanhas. Naz está assustada com medo dos bichos, ela entra rapidinho na casa e o Kadir diz que ela não precisa se preocupar. Ela pergunta se tem ratos, ele diz que não, ela diz que está com frio e o Kadir a cobre e diz: fique embaixo desse cobertor, não se preocupe, eu acenderei o fogo rapidamente, não precisa ter medo de nada se você quiser.
Eu levo você para um hotel? E Anás diz, não, eu gostei desse lugar. Kadir acende o fogo e diz, podemos assar castanhas, fica uma delícia. O meu pai gostava muito, dizia que o cheiro da castanha deixava todo mundo feliz. Nas sorri para o Kadir. Enquanto isso, Mété vai se despedir do Semil enquanto a Insila fica observando de longe. E o Mété diz, o que você quer? Semil diz, calma. Eu só quero que você não me tire da sua vida de novo. E eu sei que você está tentando fazer a sua escolha para não ser como eu fui. Eu sei que você vai conseguir. Sei que você será feliz no seu caminho, que a Nas também encontrará o caminho dela e será feliz. Só não me tire da sua vida, Mété. Mété abraça o Semil. Semil vai embora, Insila se aproxima do Mété e o abraça. Enquanto isso, Zia está pensativo, Coscou se aproxima e diz que a faronesa está na casa do Mété. Enquanto Mété e Insila estão jantando, Zia liga para o Mété e diz, Mété, cadê a faronesa? Por que não disse que ela estava na sua casa? E o Mété diz, porque ela não queria que falasse? E o senhor disse para mim não me meter na vida dos outros, então. Ela estava chateada, não parecia nada bem, pediu que eu não falasse para o senhor onde ela estava. É bom que ela vai refletir, e o senhor também, e desliga o telefone. Zia vai falar com a Tansu. Zia diz, estou me esforçando para manter a calma, mas eu não consigo. Eu não entendo como a minha filha pode fazer uma coisa dessas. Você é gentil, elegante, se valoriza, ou menos deveria se valorizar. Como pôde se envolver com Ezete? A culpa foi minha, me diga. Vocês só expressam ódio por mim, porque a mãe de vocês foi embora. Eu protegi vocês, mas ela escolheu o caminho dela. Ela foi embora com aquele homem porque quis. Eu não tive culpa. Enquanto isso, a Tiff está conversando com a Feliz, e a Feliz diz, não diga que não me entende, papai. Sempre foi fácil para o senhor culpar a mim por tudo. E a Tiff diz, você faz a mesma coisa com a Nas. Eu não estou comparando vocês. E a Feliz diz, a diferença é que eu conheço a Nas e você não me conhece, papai. A Tiff diz, eu vou te ouvir. Me conte tudo o que está sentindo, o que o Ezete fez com você. Feliz diz, você está bonzinho por causa da Fifi. Agora entendo como a minha mãe sofreu ao seu lado por causa dessa mulher. É difícil viver à sombra de outra mulher. A Tiff diz, a sua mãe que escolheu isso. E a Feliz diz que mulher constrói a vida à sombra de outra. Enquanto isso, o Zia continua conversando com a Tansu. E a Tansu diz, eu nunca pude viver os meus sonhos, papai. Sempre nos protegeu demais, eu fiz faculdade e não pude nem ter uma carreira. E o Zia diz, agora a culpa é minha. E a Tansu diz, eu já disse que não aconteceu nada entre mim e o Ezete. Apenas ele me deu atenção, que era o que me faltava, apenas isso. Talvez eu quisesse agir, quisesse me vingar do senhor, de mim mesma, eu não sei. Por favor, me perdoe. Enquanto Feliz está conversando com a Tiff, a Feliz diz, eu não acredito, papai. Está me dizendo que a minha mãe foi até o senhor e disse, tudo bem, você é uma outra mulher, mas eu vou casar com você mesmo assim. E a Tiff diz, entenda, Feliz, foi ao contrário. A sua mãe destruiu a Fifi, não a Fifi destruiu a sua mãe. A sua mãe se juntou com a minha mãe para me separar da Fifi. Foi uma escolha dela. Eu falei para ela que eu nunca amaria, que eu amava a Fifi, mas ela quis o casamento mesmo assim. E depois ela se arrependeu. Enquanto Tansu chora e diz, eu não aguento mais isso, papai. Mande, tiraria minha vida, então, é isso que quer? E o Zia diz, eu jamais tocaria em vocês e você sabe disso. Uma lágrima de vocês é o suficiente para mim pôr fogo na cidade toda. De agora em diante você irá levantar a cabeça e segurar na minha mão. Começaremos juntos essa nova face das nossas vidas. E na casa do Mété, a faronesa está com fome, não há nada na geladeira. Nisso o Cuscuz chega com compras que o Zia mandou. E assim que o Cuscuz sai, a faronesa corre para comer. Enquanto o Mété
e Naz estão conversando. E o Kadir está cozinhando castanhas no fogão, como o pai dele gostava. E a Naz diz: o seu pai tinha razão, é muito bom. Ele gostava desse lugar. Kadir diz: ele tinha 1000 sonhos quando comprou esse terreno, mas não viveu para realizá-los. O meu pai imaginou fazer várias coisas nesse terreno. E a Naz vê que o Kadir fica triste ao falar do pai dele. Naz diz: você não me perguntou nada. Kadir disse: se quisesse já teria falado. Naz diz: eu não sei o que dizer, por isso não falo nada. Quantas pessoas têm a chance de decidir se separar no mesmo dia que os seus pais? Kadir diz: você está triste? Naz diz: não, nem por mim, nem pelo Mete, nem pelos meus pais. Eu acho que os meus pais não se amam, por isso não são felizes. Eu acho que a minha mãe é amarga porque ela não é feliz ao lado do meu pai. Porque agora eu aprendi que quando a gente está feliz, sente uma paz tão grande dentro da gente que não consegue sentir raiva de nada nem de ninguém. Enquanto Mete leva Ensila até um parque de diversões que está fechado, ele desce do carro para pedir para abrirem o parque apenas para eles. Enquanto Kadir está arrumando onde a Naz vai dormir, e a Naz diz: Kadir, você me disse que queria ter uma família grande e feliz. O que é uma família feliz para você? E o Kadir diz para mim: são os pais que se amam e os filhos que vivem repletos de amor. Uma casa aconchegante, todos felizes, um ambiente tranquilo e sereno na hora das refeições. E a Naz lembra das brigas na casa dela, enquanto o Kadir fica falando que para ele é uma família feliz. Naz fica encantada olhando para o Kadir, e o Kadir diz: a nossa vida vale tanto quanto os nossos sonhos. Esse é o meu sonho. Enquanto isso, a Ensila e o Mete estão no parque de diversões que abrem especialmente para eles. Enquanto isso, Naz e Kadir estão deitados, e a Naz diz: Kadir, você se tornou tão próximo de mim em tão pouco tempo. Eu confio mais em você do que em qualquer outra pessoa. Eu me sinto bem quando eu estou com você. É como se eu pudesse ser realmente eu. Quando algo acontece, eu quero ligar para você e penso que a Kadir vai me entender. Sabe o jeito que você descreveu a família feliz? Eu jamais pensaria em algo tão bonito. Kadir não diz nada. Naz diz: Kadir, Kadir. E olha e vê que o Kadir está dormindo. Naz vira para o lado e dorme. E o Kadir abre os olhos. Ele estava fingindo estar dormindo e chora com as coisas que a Naz disse para ele. Enquanto isso, Ensila e Mete estão felizes na roda gigante. De repente, a roda gigante para no alto e a Ensila fica assustada. E o Mete diz que ele que pediu para que parassem a roda gigante, assim, para que eles ficassem juntos e felizes. Enquanto Kadir levanta, vê que a Naz tirou a coberta, ele cobre a Naz e faz carinho nela enquanto ela dorme. Enquanto Mete e Ensila se divertem, Kadir fica olhando para a Naz e pensando em todos os momentos que estava ao lado dela. No dia seguinte, Kadir acorda cedinho, vai acender o fogo, Naz acorda e o Kadir diz: é cedo, durma mais um pouco, quando o café estiver pronto eu te acordo. Enquanto isso, a vizinha da mãe do Kadir vai conversar com a mãe do Kadir e diz: por que não nos falou que a sua nora estava na cidade? O meu filho disse que viu o Kadir e a namorada dele no mercado e que ela é linda, cabelo preto, muito elegante. E a mãe do Kadir, na hora, se dá por conta que ela está falando da Naz e fica furiosa e sai correndo. Enquanto isso, o Kadir está preparando o café para a Naz, queima a mão. Naz ajuda o Kadir. Kadir agradece. Nisso, Kadir mostra para a Naz uma linda mesa que ele preparou ali nas montanhas para ela. Naz agradece. Enquanto o Kadir serve o chá da Naz, Naz fica olhando para as flores. E o Kadir diz: eu colhi essas flores para te deixar feliz. Naz sorri. Naz sorri e diz: eu agradeço por ter você na minha vida.